Boliviano de Sistemas Complejos, la primera jornada que es virtual completamente. Voy a ceder la palabra a la máster en Ciencias, Gabriela Conde, quien nos va a dar una bienvenida al curso. Creo que estamos teniendo algunas dificultades con Gabriela. Bueno, entre tanto, voy a pedirle al ingeniero Marcial Arequipa Estrada, docente del Departamento de Física de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro, que por favor se dirija a la audiencia en este pequeño acto de inauguración. Buenas tardes, por favor, si está bien mi audio, me confirman. Sí, sí se escucha. Buenas tardes. A nombre de nuestras autoridades de la Universidad Técnica de Oruro y particularmente de la Facultad Nacional de Ingeniería y el Departamento de Física al cual pertenezco, pues es un grato placer estar en esta actividad. Hemos estado ya trabajando anteriormente varios años. Hemos visto el entusiasmo, el esfuerzo que los organizadores colocan a este evento y la receptividad que tienen los participantes. Bienvenidos a los participantes que están con nosotros participando de este curso. También destacar los expositores que nos van a acompañar y particularmente el tema de esta 21ª versión del grupo de sistemas complejos. Grafos, redes e información aplicada a sistemas complejos, pues bueno, es interesante desde un punto de vista profesional a quienes están dedicados en la investigación. No sé si estarán las autoridades, pues agradecer también el inmenso apoyo que las autoridades ponen para que se lleve este evento. A todos los organizadores, el grupo de sistemas complejos, no los nombro por no olvidarme de algunos que verdaderamente le ponen mucho esfuerzo. Pues bien, felicitarles a todos, bienvenidos a este curso. De seguro que el beneficio va a ser grande cuando lo terminemos. Disfruten del curso. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a los expositores y también a nuestros participantes por el esfuerzo que colocan y el apoyo que nos dan. De seguro que de aquí en adelante los esfuerzos que van a hacer con este número de participantes que tenemos, pues da mucho entusiasmo para seguir adelante. Muchas gracias, gracias. Sigan adelante. Muchas gracias, Marcial. Esta vez ya se pudo conectarse la máster en Ciencias Gabriela Conde de la carrera de Física de la Universidad Mayor de San Andrés y también miembro del grupo de Sistemas Complejos. Por favor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todas las personas que están acá. Agradecemos su interés, su participación. Voy a compartir el póster para explicarles un poco cómo se ha realizado, porque todos los pósters que realizamos como grupo de sistemas complejos tienen siempre una temática, ¿no? Que va con el tema de cada uno de los cursos. Entonces, en esta ocasión, el tema es grafos, redes, información en sistemas complejos. Contamos con expositores muy importantes. Mañana vamos a hacer una mención especial al profesor Edson Denis Leonel, porque en julio de este año ganó un premio bastante importante.
Y bueno, el diseño del póster ha sido realizado por el doctor Suyo Porto Almaraz y este diseño en particular fue ideado por Sergio Porto Almaraz, que también ha estado siempre apoyando al curso al grupo, perdón, de sistemas complejos de manera voluntaria. Y la descripción es que esta red representa los rayos del sol, los mismos que salen de los nodos que representan los extremos de los bastones, estos cetros, y la paleta de colores recuerda al cielo de La Paz en invierno, y la matriz es de adyacencia. ¿No? Esa sería la descripción de este diseño. Y en cuanto a los participantes que hemos tenido ayer un poco más de 100 participantes, en su mayoría son de carreras de ciencias puras y de ingeniería. Tenemos algunos de ciencias políticas y gestión pública, economía y administración de empresas. Y la gran mayoría son de Bolivia, tenemos alguno de Brasil. Y eso, entonces, bueno, esperemos que les sirva mucho este curso y muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Agradecer la participación y es un gusto presentar a la máxima autoridad académica de la Universidad Mayor de San Andrés, la vicerrectora, la doctora María Eugenia García Moreno. Doctora, no la escuchamos. Doctora Moreno, doctora García, todavía no la escuchamos. Boris, creo que la doctora García tuvo que reingresar probablemente para poder activar su micrófono. Hay que hacer la Me puede tratar de activarlo de aquí, no sé si se pueda. Es que no es cohost. Sí, dale Ya privilegios. le he puesto de Cojox. A ver que lo intente nuevamente. Sí, doctora García, todavía no la escuchamos. Le confirmo cuando lleguemos a escucharla, pero de momento no podemos. Nuevamente la habilité como Cojox. A ver que lo intente nuevamente. Por Ahora favor, sí, ahora sí, ahora claro. sí, sí. Disculpas, errores de la No, transmisión. no hay ningún problema. Disculpas más bien ustedes. Bueno, quiero saludarlos a todos ustedes, al doctor Jimmy Santamaría, un saludo especial a todos los organizadores. Muy agradecida y complacida por la invitación a dar algunas palabras en este curso boliviano de sistemas complejos, que ya es el número 21. Este curso de sistemas complejos justamente es el resultado de una larga secuencia de eventos anuales que están enfocados en la dinámica no lineal y los sistemas complejos presentes en diversidad de fenómenos de la naturaleza que se van presentando, que se van dando, y de hecho estos cursos han sido un espacio ideal para poder tener esa transmisión de conocimientos de temas de actualidad, de temas de importancia, de la ciencia, de la complejidad, a través de diferentes exposiciones que los docentes, los investigadores, los expertos han ido dando, docentes, investigadores tanto nacionales como internacionales,
Y bueno, en las diferentes versiones de los cursos se han ido tratando desde temáticas, desde la matemática pura hasta herramientas de sistemas sociales, y por eso es que a pesar de llamarse sistemas complejos, la multidisciplinaridad y la transdisciplinariedad en este tema es algo que se debe resaltar. Em, Quiero también felicitar a los organizadores, agradecer a los invitados, al doctor Marcelo Ramírez, a los diferentes expositores que tenemos de las diferentes universidades. Tenemos la presentación de exposiciones muy interesantes, muy importantes, tanto de Brasil, de Bruselas, de Buenos Aires, Colombia, nuestros investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés, y pues desearles el mayor de los éxitos en la realización de este curso, y de este vicerrectorado reciban un saludo cariñoso todos y cada uno de ustedes, que sea un curso sumamente exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García. Agradecer la participación de la máxima autoridad académica de la Universidad Mayor de San Andrés en esta inauguración de, como lo dijo, del 21º curso boliviano de sistemas complejos. Un evento que se ha repetido tantas veces, pues merece una historia. Y además, no solo eso, sino que definitivamente ha tenido un impacto en muchos de nosotros. Quisiera presentar a nuestro próximo expositor, quien nos va a relatar un poco de esta historia y de este impacto. El doctor Marcelo Ramírez, que además actualmente es el coordinador del Grupo de Sistemas Complejos de la Universidad Mayor de San Andrés. Él es docente e investigador, es docente de la carrera de física e investigador del Instituto de Investigaciones Físicas de la Universidad Mayor de San Andrés, aunque actualmente se encuentra de visita haciendo investigación en otros lados. Me imagino que es algo tarde para él en el uso horario. Entonces, aunque no esté físicamente cerca, él siempre está presente en las actividades del grupo, y es un gusto realmente tenerlo presente. Muchas gracias, Marcelo. Bien, muy buenas tardes Mauge, gracias por las palabras de inauguración, y gracias Jimmy por la presentación. Bueno, en efecto, como Jimmy ha señalado, voy a hablar un poco de la historia del grupo de sistemas complejos y del curso de sistemas complejos, y los efectos, las consecuencias positivas que ha tenido en lo que se refiere eh, a la investigación científica, no solamente en la carrera de física, sino también en la Universidad Mayor de San Andrés. Bien, no sé si pueden ver mi pantalla. Voy a tratar de... Todavía no. Todavía no. Ahora, Ahora sí, Marcelo. perfecto. Eh, ok. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, en modo presentación. Gracias. Perfecto. Muy bien, bueno, el título de este pequeño relato, de esta charla, es el curso boliviano de sistemas complejos como pilar en el estudio de la complejidad en Bolivia. Y bueno, básicamente dividido en 7 partes la exposición, que van a ser partes muy cortitas, porque a las 15:45 tenemos ya la apertura con Diego Pereira.
Entonces, voy a hablar un poco del surgimiento del grupo de sistemas complejos, de la evolución de los cursos bolivianos de sistemas complejos y su incidencia en las asignaturas de la carrera de física. El grupo en la actualidad, las investigaciones que se están haciendo dentro del grupo. Y para terminar voy a hablar del estado del arte de los sistemas complejos y los nuevos desafíos que se plantean, para terminar con algunas conclusiones. Bueno, la pregunta es cómo es que surge el grupo de sistemas complejos cuando en 1999 yo no estaba en Bolivia en ese tiempo, donde surge en la carrera de física. Ustedes pueden ver la foto antigua del tinglado antiguo. Y bueno, la rotación del 1999, no vayan a creer que tiene algo, un mensaje subliminal satánico, no, simplemente es un efecto. ¿Y quiénes fueron los que empezaron con el grupo de sistemas complejos? Fundamentalmente José Nogales, que creo que en ese entonces llegaba de terminar su doctorado, y bueno, reunió a algunos estudiantes para ser parte de este grupo. Tengo algunos nombres y algunos otros nombres, intuyo vamos, por la personalidad, el carácter y el entusiasmo que tienen algunas personas que conozco, en particular Sui, Adolfo y Fernando Matos. Y bueno, como les decía, empieza con una materia optativa que se denominaba sistemas complejos y se hacían reuniones para discutir sobre estos temas, ¿no? 2000 y 2001. Habían charlas sobre sistemas complejos. De hecho, si mal no recuerdo, el 2000 fui de visita a Bolivia y justamente di una charla para la carrera organizada por el grupo de sistemas complejos. Y bueno, como resultado de esas actividades y de la interacción que se tuvo entre los miembros del grupo de sistemas complejos que estaban en La Paz, y bueno, la interacción que yo tuve con ellos y con otras personas, esto resultó en 6 publicaciones entre los años 2000 y 2001, las 6 publicaciones en la Revista Boliviana de Física, como ustedes pueden ver, donde resalta fuertemente el nombre de José Nogales, de Karen Goa. Hay un biólogo también, que es Jaime Rodríguez, ¿no?, que es bastante activo actualmente en la biología. Está Renan Cabrera, que creo que ahora está en Princeton. Y bueno, otras personas que ustedes conocen como Armando Ticona, que es el actual jefe de carrera del Departamento de Física, Rodolfo Sánchez, que está en Alemania. Bueno, entonces son los inicios del grupo. Y hablemos ahora de la iniciativa que tuvo José Nogales en empezar con un curso boliviano de sistemas complejos. Bien. Entonces, de acuerdo con los estudiantes de la época, me dicen que el primer curso boliviano de sistemas complejos, en realidad, se trataban de discusiones para poder resolver sistemas no lineales, como ser un péndulo doble. Es en el 2002 que realmente empieza de manera formal y más o menos en el formato que conocemos ahora, el curso boliviano de sistemas complejos, con la presencia de Constantino Tsalis, un sopesado en el mundo de la física, es muy conocido por la mecánica estadística que él plantea, y Paulo Murilo de Oliveira y otra investigadora brasileña, estuvieron en Cochabamba, donde el evento se realiza basado con la reunión de la Sociedad Boliviana de Física. Es así que nace el curso de sistemas complejos como un evento paralelo a la
o como un evento conjunto con la reunión de la SOBOFI. Esa segunda versión se realiza en Cochabamba, yo tampoco estaba. El 2003 no hubo curso de sistemas complejos. Ustedes van a ver a medida que vaya mostrando las diapositivas que los cursos generalmente se realizan en el mes de septiembre, octubre, como ahora. Y para los que no son tan jóvenes, tal vez recuerdan que en 2003 hubieron problemas sociales bastante importantes en Bolivia y por ese motivo se suspendió el tercer curso boliviano de sistemas complejos, que finalmente se realiza en Tarija. Es el primer curso boliviano de sistemas complejos al cual pude asistir y además ser parte de la organización junto a Armando Tipón. Y vaya casualidad, ese curso, el tercer curso boliviano de sistemas complejos, pongo en rojo para que puedan entender el porqué. El hecho de que son cursos dedicados a las redes complejas y a la sincronización. Y el tema principal de este curso, de este 21º curso, también tiene esa connotación. El expositor principal, que es Teo Pereira, nos va a hablar de redes complejas y de sincronización. Y bueno, uno podría pensar, alguna vez alguien me dijo, pero ¿por qué no organizan otros cursos? Pues siempre tenemos un montón de certificados de curso boliviano de sistemas complejos. Y bueno, pero las temáticas son diferentes, pero rebatiendo a eso, la persona que me mencionó eso me podría decir, pero igual, sincronización y redes complejas. Lo que pasa es que desde el 2004 hasta el 2023 han pasado 19 años. En esos 19 años hubieron avances notables, el surgimiento de conceptos nuevos, tanto en sincronización como en sistemas complejos, y vale la pena siempre estar actualizado con los últimos conceptos que se tienen. El cuarto curso fue en Cochabamba, se trataba de autoorganización y complejidad en sistemas biológicos. El quinto fue sobre neurociencia y complejidad en La Paz. El sexto fue sobre análisis no lineal de series temporales. Fue un bonito evento en Copacabana. Siempre o casi siempre acompañados o colados a la reunión de la Sociedad Boliviana de Física. El séptimo fue sobre láseres y plasmas en La Paz, el octavo sobre caos y complejidad en Cochabamba, el noveno sobre acústica y complejidad en Potosí, el décimo sobre acústica y fenómenos no lineales en La Paz, décimo primero, billares caóticos, ¿no? Y también en La Paz, el decimosegundo sobre biofísica, el decimotercero sobre tratamiento de señales fisiológicas, y notarán que hay un pequeño desfase, el último curso de sistemas complejos, realizado junto con el evento, la reunión de la SOBOFI, fue justamente el 2013, a causa de, bueno, estas cuestiones que les acabo de mencionar, de que ¿por qué siempre curso boliviano de sistemas complejos? ¿Por qué no organizamos, no sé, un curso de física nuclear o de física del estado sólido? Bueno, eso genera que bueno, no voy a decir nos independicemos, sino que hagamos eventos separados del curso boliviano de sistemas complejos y de la reunión de la SOBOFI a partir del 2015. Bueno, y todos ellos han sido en La Paz hasta el 2019, y a partir del 2019
empezamos con la virtualidad. Pensé que el 2018, en el 16º curso boliviano de sistemas complejos, otra vez, sincronización y redes complejas. ¿Cuál era la característica de este curso? Hablar sobre todo de redes, ¿no? Network of Network, un concepto que estaba muy de moda en ese entonces, y fue bastante ilustrativo, tuvimos muy buenos expositores. Tenemos el 2019, que fue un curso de preparación para el LAUM, para el gran evento que marca un antes y un después en el grupo de sistemas complejos, como lo voy a mencionar posteriormente. Y luego entramos a la virtualidad. Hemos seguido con los cursos a pesar de la pandemia. Hemos tenido estos 3 cursos en virtualidad hasta el 20º y llegamos al 21º con expositores muy importantes, con la excelente iniciativa que han tenido los organizadores locales de hacer un evento híbrido, donde ayer hubo una sesión presencial y hoy, bueno, recomenzamos con lo virtual. Esperemos que la próxima versión vamos a hacer quizás una versión más extendida en presencial, y creo que no podemos dejar de lado lo virtual, creo que ya es parte de nuestra cultura tecnológica, así que bueno, esperemos que sigamos teniendo muchos cursos de sistemas complejos más y que, bueno, sigan coadyuvando al avance de la dinámica no lineal y de los sistemas complejos en nuestra universidad, en las universidades del país y en Bolivia en general. Bueno, simplemente decirles que como resultado de todas estas actividades, se empiezan a generar lo que podríamos llamar masas críticas de estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Surgen materias, ¿no? Desde el 2005 han habido materias, aparte de la materia que en 1999 dio Jorge Nogales, a partir del 2005 y hasta el 2020, han habido materias como fenómenos no lineales, biofísica, sistemas complejos, introducción a la dinámica no lineal, tópicos modernos de dinámica no lineal y sistemas complejos, introducción a la teoría del caos. Y cada vez, bueno, notaba un interés mayor y también un entusiasmo creciente en los estudiantes que tomaban estas asignaturas. Bien, entonces, ¿cuál es la situación hoy en día? Tenemos integrantes de las carreras de física, matemática, química, biología, informática, psicología. No podemos olvidar a nuestros colaboradores, son parte del curso de sistemas complejos y del grupo de sistemas complejos, que son parte esencial en la organización de los cursos, que son las personas de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro. Bueno, en cuanto a la incidencia de todo lo que ha significado el curso y el desarrollo de la dinámica no lineal y los sistemas complejos, han tenido más de 20 trabajos de grado y tesis, tanto en pre y posgrado, más de 60 artículos revisados por pares y alrededor de 30 contribuciones que no han pasado por referato. Y este año, en 2023, se tienen 4 publicaciones internacionales. Justamente el día lunes hemos recibido la aceptación de una última publicación, colaboración con Jimmy Sirpa, que fue también parte del grupo de sistemas complejos, fue auxiliar del grupo de sistemas complejos, de Flavio Gessi, que también fue parte del grupo de sistemas complejos. Han organizado 21 cursos bolivianos de sistemas complejos, 4 jornadas andinas de dinámica no lineal, y lo más importante es el LAUM, del cual me voy a referir enseguida. Decirles también que tenemos reuniones semanales,
donde tratamos siempre de darle un carácter académico y científico cuando no tenemos que hacer las labores de organización del curso. Esta es una foto del 2017, ya un poco antigua, han pasado al menos 6 años. Algunas personas podemos todavía conocerlas, otras personas han partido. Y les decía que un punto de inflexión ha sido la organización del LAMP 2019, Latin American Workshop on Linear Phenomena, que ha demostrado que ha sido, digamos, una especie de punto culminante para mostrar que tenemos el reconocimiento científico de la comunidad latinoamericana y mundial que hace dinámica no lineal y sistemas complejos. Bueno, otro punto importante es que el 2021 no tiene nada que ver con nosotros desde el punto de vista científico, pero se reconoce que los sistemas complejos son una parte importante de la física y justamente el 2021 se otorga el premio Nobel a 3 científicos que trabajaron en sistemas complejos. Eso ha dado un fuerte respaldo a todos los grupos de sistemas complejos en el mundo. Espero que en Bolivia también se entienda esto. Y bueno, el estudiar sistemas complejos, como lo señalaba la vicerrectora, es hablar de trans, multidisciplinaridad. Bueno, hacemos bastante investigación dentro del grupo. Entre los temas de investigación no podía faltar la sincronización en diferentes tipos de sistema, las redes complejas, los sistemas sociales, los sistemas dinámicos. Actualmente se realizan experimentos, hay un subgrupo de circuitos caóticos y hay otro subgrupo de sociofísica que desarrollan investigación sistemática y de calidad. Han habido publicaciones ya de ambos grupos y bueno, han existido también estudiantes que han trabajado con Big Data y Deep Learning, como Emiliano Navarro, que hoy en día está en Bélgica, y si contásemos la gente que está dispersa en el mundo en la actualidad, que ha pasado por el grupo de sistemas complejos, en los puntos rojos ustedes pueden ver qué partes del mundo están nuestros amigos, ¿no? La gente que ha trabajado en el grupo de sistemas complejos. Bueno, un breve estado del arte de lo que se está haciendo en sistemas complejos. Bueno, obviamente, como ayer señalaba Lucas, hay cuestiones urgentes a las cuales deberíamos dedicarnos, como cambios climáticos, eventos extremos. A nivel social, ver esta cuestión de las fake news y estudiar las sociedades polarizadas, como lo está haciendo Verónica, ver la utilidad y peligrosidad de la inteligencia artificial, la cuestión de robots, las cuestiones de ciudades inteligentes, economías sostenibles, guerra y violencia. Pero ya, digamos, desde el punto de vista más académico, cuando hablamos de sincronización, recientemente hablamos de los denominados wormlators introducidos por Strogatz. Son, bueno, osciladores que están en movimiento. Ahí se podría dar una charla completa de esto. Referente a redes complejas, aparte de trabajar con las redes multicapa, como lo está haciendo un estudiante ahora, José María Lino, bueno, últimamente se ha estado trabajando también con hipergrafos en redes complejas. Y, digamos, para los temas hot, para tratar los aspectos de eventos extremos, es el referido a tipping points, y el 4 de octubre ha aparecido un artículo en Nature sobre la teoría de ensamblaje. Parece ser una teoría que de alguna manera tiende un puente entre la evolución biológica y la física.
prematuro decir ahora si, bueno, esta teoría es una nueva teoría y que va a ser quizás un buen soporte para estudiar sistemas complejos. En los 6 días que han pasado, hay detractores y hay gente que apoya. Vemos qué es lo que va a ocurrir, con ideas interesantes respecto a los tipping points. Bueno, de alguna manera se está trabajando recientemente esto dentro del grupo de sistemas complejos, que, como les decía, es un concepto esencial para los fenómenos que involucran un cambio brusco, ¿no? Ya sea reversible o irreversible. Y tenemos forzaje, digamos, estocástico, el cambio puede ser reversible, pero tenemos lo que llamaríamos los tipping points de bifurcación, más bien vamos a tener cambios irreversibles. Bueno, algunas ideas sobre la teoría del ensamblaje. No voy a entrar en detalles y bueno, simplemente quiero acabar con algo que siempre ha sido una característica del grupo. Sabemos las necesidades del país, de la sociedad y todo eso, y trabajamos en ello, pero también hay una parte muy importante, es el poder descubrir y describir científicamente la belleza de los diferentes fenómenos de manera libre. Es decir, no tener una presión, bueno, tienes que trabajar sobre esto porque es urgente. Se puede hacer eso, lo hacemos de alguna manera, pero también debemos preservar esa libertad de pensamiento para poder seguir avanzando en lo que es la ciencia como tal. Bueno, con esto termino y bueno, les agradezco por su atención y sin duda vamos a tener un excelente curso con Tiago Pereira, que bueno, ya nos ha acompañado varias veces. Yo lo conozco, es una personalidad en el mundo de la dinámica no lineal, en particular las redes complejas y la sincronización, y le cedo la palabra a Jimmy para que pueda hacer la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Si hubiesen preguntas, las vamos a dejar para un café. Sí, sí. Lo va a estar disponible justamente en los cafés informales que se están planificando. Entonces, Tiago Pereira, podemos, buenas tardes. Buenas tardes, Tiago. Good afternoon, Tiago. Would you please try if you can turn on your... Não, agora deu. Eu tava tentando me desmutar aqui, mas não tava dando. Obrigadão. Você tem dois aparelhos conectados? Você precisa Tenho. ter ambos como co-host? Eu não preciso, não, porque assim, se você quiser me ver, é bom ter os dois, porque um é só um tablet. Certo. Vamos, por favor, voy a pedirle al host que habilite, por favor, a los dos homónimos Tiago Pereiras como co-host. Uhum. Ya. Vamos tentar si você consegue mostrar sua tela. Você me ouve, Jimmy? Sim, acredito que Você está conseguindo ver a minha... estamos conseguindo ver a tela a tablet, acredito. Ah, perfeito. Muito bom, obrigado. Peço desculpas a nosso Listo, ya están los dos Tiagos. perfeito, graças, Boris. Peço desculpas ao nosso expositor por fazer sua introdução em espanhol.
La verdad es un gusto tener a Tiago Pereira como que va a dictar un mini curso, eh, Stability of Synchronized Motion in Complex Networks. Déjenme comentarles brevemente un poco de la carrera académica de Tiago. Él tiene la licenciatura en física por la Universidad de Sao Paulo y un doctorado en matemática aplicada por la Universidad de Potsdam en Alemania. Él actualmente es investigador del ICMC, del Instituto de Ciencias, y Matemáticas y de la Computación de la USP, de la Universidad de Sao Paulo. Y su investigación, uno de los temas de su investigación trata de entender el comportamiento colectivo que surge espontáneamente cuando los individuos interactúan. Él ha recibido varios premios, entre ellos el Newton Advanced Fellowship de la Sociedad Real de Londres, el Newton Found de la Academia Británica, la beca Marie Curie de la Comisión de la Unión Europea, eh, una beca del Ministerio de Ciencias del Estado de Brandenburgo. Actualmente es miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, de la Sociedad de Matemática Industrial y Aplicada, que todos conocemos como SIAM. Muchas gracias, Thiago. Jimmy, é um prazer estar aqui. Eu trouxe aqui meu aluno Herbert Maqueira, ele vai me ajudar aqui com o espanhol. Então, toda vez que minha pronúncia não estiver clara, você pode parar. E eu combinei com o Herbert que toda vez que eu falar uma coisa que não der para entender, ele também vai parar. Eu tenho raiva do Marcelo porque ele fala português bem, né? Você também, e o meu espanhol é muito ruim. Então, a gente combinou de fazer em português. É um prazer muito grande para mim estar aqui. A primeira vez que eu encontrei o Marcelo, se eu não me engano, já faz 20 anos. Né? Eu estava em Dresden, no Instituto de Sistemas Complexos, no Max Planck. E lá eu encontrei o Marcelo, eu estava com uma camiseta do Ramones. E acho que faz exatamente 20 anos essa história. Tá. Eu vou começar aqui, vou discutir o plano desse mini curso. E vamos começar e a gente pode ir interagindo aqui. Então, você vê que a ideia é você ter sistemas interagentes. E o que vai acontecer, então, em geral, dos sistemas interagentes, o que a gente vai pensar? Eu tenho esses nós aqui. Cada nó é um sistema dinâmico. Então, você pode pensar que em cima de cada nó ou tem uma EDO ou tem um mapa, eu vou precisar isso. E aí o que está acontecendo é que uma EDO acaba dependendo da outra. E o que você quer saber é o que acontece com o todo. O que acontece com a rede inteira. Então, o paradigma que a gente tem é o seguinte, se você pensar numa dinâmica isolada, você já entendeu ela, então, em geral, poderia ser uma EDO que você já classificou, só que você não sabe o que acontece quando uma EDO passa a depender da outra. Então, esse é um problema que o pessoal quer estudar. Por enquanto está meio abstrato, daqui a pouco eu vou escrever a equação e talvez fique mais claro. Esse problema, ele atraiu muita energia nos anos 70. E, em particular, teve um pessoal no Japão, Fujisaka, ele publicou um artigo
onde ele falava que era possível você ter sincronização de caos. Bom, o que ele queria dizer naquela época, né? Ele está falando o seguinte: se você pegar a dinâmica de cada nó sozinho, a dinâmica dela é caótica. Eu vou explicar isso daqui a uma aula, mas a dinâmica dela é bastante complicada. Se você quiser entender direitinho que é caótica, a melhor pessoa para falar disso é o Jimmy. Mas a dinâmica é bastante complicada, em particular pontos que estão próximos pela ação da dinâmica se afastam, mas o que ele percebeu é que a rede como um todo, apesar da dinâmica de cada nó ser caótica, ela podia sincronizar. Então, no começo, o pessoal achava que esse resultado era um resultado errado, o pessoal da física. Tá? E depois, na matemática, conseguiu dar uma teoria matemática para isso, só que ainda o pessoal não sabia dizer quando uma rede de sistemas dinâmicos podia sincronizar ou não. E aí teve uma série de artigos, culminando em 94, onde era ainda difícil fazer essa conta, duas pessoas chamadas Pecora e Carroll, onde eles tentaram dar condições para determinar a sincronização. Então, a ideia deles era determinar quando a rede sincroniza. Então, você vê que esse artigo faz 30 anos, e eles faziam essas contas de uma maneira bastante complicada, e hoje a gente vai fazer essa conta de uma maneira bem corriqueira. Dá para aluno fazer, é fácil fazer essa conta hoje, tá? Esse problema ele é complicado porque ele vai envolver tanto a teoria de sistemas dinâmicos, porque é o que está acontecendo em cima de cada nó. Então, a gente vai precisar um pouco de sistemas dinâmicos. Mas a gente também vai precisar de teoria de grafos, porque essa estrutura da rede aqui também vai entrar. Tá? Então, o meu plano para essa aula de hoje é discutir um pouco de teoria de grafos e mapear os resultados principais. É assim, o que eu quero fazer, eu quero dar o critério de sincronização matematicamente correto, porque tem vários critérios que são incorretos, então a gente vai discutir um que é matematicamente preciso. Para isso a gente vai rever, então, um pouco de teoria espectral de grafo e vamos provar alguns resultados principais. Na próxima aula, então, a gente vai determinar o critério para sincronização. E aí isso aqui vai entrar... Eu vou dar um critério simples que vai garantir sincronização, e aí vai ter as possíveis generalizações. Isso aqui vai ser a aula 3. E aí o Marcelo vai me dar um pouco de feedback, o Jimmy, e a gente vai discutir o que exatamente a gente quer generalizar, em qual direção. Porque tem algumas possíveis generalizações que são muito famosas hoje. Uma, só para discutir com vocês, a gente vai discutir uma coisa que chama sincronização global. Uma coisa que está famosa hoje é quando você tem cluster de sincronia. Essa é uma possível direção. Outra coisa que é legal é você ver a conexão com expoente de Lyapunov. Começa a ficar bastante técnico, mas é uma coisa que aparece. Aí começa a ficar avançado. Outra coisa que aparece também é efeitos do ruído na rede. Então,
tem vários resultados que provam que se você colocar a rede está fora da sincronia, você coloca ruído nela, surge sincronia, fica totalmente estocástico. A gente pode discutir isso na nossa terceira aula, tá? E finalmente tem uma coisa bem interessante, é que às vezes você começa com uma rede, só que a dinâmica em si da rede não acontece numa rede, acontece numa hiperrede. Então, isso aqui é agora o que está bombando, né? Tem bastante artigo, inclusive na Nature. Então, eu posso deixar isso preciso. Você escreve as equações são equações de rede. O que é uma rede? Uma rede é iteração por par. Só que quando você vai estudar o problema, você não vê mais interação por par, você vê interação por tripla. Então, alguma coisa aconteceu ali. E é isso aqui entra um pouco na teoria de Poincaré, de formas normais. Então, vamos recapitular. Hoje, a minha ideia é discutir alguns resultados de teoria espectral de grafo. Toda ideia que eu for discutir, ela vai estar apontando para o critério de sincronização que a gente vai estabelecer na aula que vem. O critério de sincronização vai ser essa conta que o pessoal não sabia fazer na década de 90 e hoje a gente vai fazer ela de maneira bem elegante. E eu vou dar um jeito para fazer ela que é matematicamente preciso, mas não é o jeito mais geral. Depois, na terceira aula, a gente pode generalizar os resultados em algumas direções. Ou generalizar no sentido de procurar dinâmica mais complicada, tipo cluster. Ou dar um critério mais geral do que a gente vai achar na segunda aula, que é através de expoente de Lyapunov. Ou procurar novos efeitos, que também é interessante. Ou ruídos na rede, aí vai entrar um pouco de dinâmica estocástica, ou teoria de hiperredes. Tá? Então essa aqui é a ideia fundamental. Vamos começar então com a nossa aula de hoje, que é os resultados principais necessários de teoria espectral para entender o resultado do critério de sincronização. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Eu consigo ler aqui o que vocês escreverem. E aí, Herbert, tá dando para entender o que eu tô falando? Tá claro tudo. Tá claro? Creo que no hay preguntas todavía. Tá. Que deu para entender tudo assim. Essa aula de hoje, ela vai ser motivada nessa... Então, a primeira aula. Que você pode pensar que é um pouco de teoria espectral de grafo. Até o que eu entendi é que, Odimi, você já falou um pouco disso, né? E o que eu vou mostrar agora é um texto que está no Archives, né? Eu vou colocar aqui, 11, vou colocar... Eu vou compartilhar tudo que eu estou escrevendo aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá? Então não precisa se preocupar em escrever. Depois eu gero um PDF e passo para vocês. Esse aqui são as nossas diálogos que eu escrevi um tempo atrás, que eu dei um curso desse parecido no Imperial College. Então a ideia é seguir aqui. Tá. Então eu estou, na verdade, no... O que a gente vai discutir hoje é o capítulo 1 dessas aulas, tá bom? Bom, então para mim, o Jimmy, você já falou que é um grafo, né? Falei sim. Tá. E você também falou que é uma matriz de adjacência e tudo. Sim, Tá, falei. vamos recapitular então, assim, de maneira mais rápida, porque o Jimmy já falou, né? Então, o grafo para mim vai ser... Toda vez que eu pensar em grafo, pelo menos no nosso curso, o grafo vai ser chamado rotulado. Então, na verdade, eu vou poder escrever o grafo e colocar rótulo nos nós. Tá? E aí esse grafo ele vai ter essas bolinhas são os nós, né? E aí você vai ter as conexões entre eles.
Desse grafo, então esse grafo, como ele está rotulado, ele vai admitir uma matriz de adjacência, que é uma matriz de adjacência, ela vai ser da seguinte forma: A e J são os elementos da matriz de adjacência, e ela vai ser se o I estiver conectado com o J, então essa cobrinha seguinte fica conectada, e zero caso contrário. Tá. Então a ideia é que é o seguinte: você tem um grafo G que ele é formado por um par de vértices, que são essas bolinhas, e ele também é formado por um conjunto de arestas, né, que são essas coisas em azul. Então esse aqui é meu grafo, ele está rotulado porque cada nó recebe um nome. E a esse grafo eu vou associar uma matriz de adjacência. Então eu vou ter uma matriz de adjacência. Tá? Que vai ser essa matriz A. Tá bom, a gente pode. Nessas notas tem vários exemplos de matrizes de adjacência, tem vários grafos e as suas matrizes de adjacência. E alguns conceitos importantes aqui para gente, que eu imagino que o Jimmy já falou para vocês, eu vou falar. Todo grafo para mim agora vai ser conexo. Quando um grafo é conexo? Quando dado quaisquer par de nós e J, existe um caminho que conecta I e J. Então vai existir, por exemplo, eu poderia escolher aqui o 4 e o 2. Eu acho um caminho, ou seja, uma sequência de. Caminho para mim é uma sequência de links que vai ligar o 4 com o 2. Então eu poderia passar por esse link aqui, depois passar por esse link e chegar no 2. Então, para quaisquer dois pares, sempre vai existir um caminho. Tá? Então, nesse caso, meu grafo é conexo. A gente vai estar sempre interessado em gráfico conexo, tá bom? Outra coisa que vai ser importante para a gente, para as nossas contas aqui, vai ser esse tem vários nomes. Muita gente chama de grau. Até em inglês tem muitos nomes, em alemão. Em português tem muitos nomes, imagino que em espanhol também tem muitos nomes. É chamado grau do nó. Às vezes é chamado valência do nó. O pessoal em química usa. Teoria de grafos é muito importante em química, muita gente em química. Você conhece alguma outra palavra? La traducción en español que sería grado, ¿no? Grado. Tá. Grado. Então isso aqui, na verdade, isso aqui nada mais é que o número de conexões, ou de. O que é? Conexão, para mim, é o número de arestas, tá? O número de links. Essas linhas azuis que. Então, da mesma maneira que o nó, essa bolinha tem muitos nomes, né? Às vezes as pessoas chamam nó, às vezes vértice. Esses links às vezes chamam links, às vezes chamam, enfim. A gente também chama de conexão, então o número de conexão, o número de links, que o nó do grau, o grau do nó I. Então seria o nó, estou especificando qual é o número de conexões que I recebe. Então, por exemplo, quem seria o grau do nó 3? O grau do nó 3, se você pegar aqui, o grau do nó 3, o grau do nó 1 é 3, perdão. Então, normalmente a gente escreve assim, ó, o grau vai ser denotado por essa letra K,
então o KI. Então, no caso aqui, o K1 é igual a 3, porque ele recebe 3 conexões. Se você pegar o grau, o nó 4, então o K4 é igual a 1, só recebe uma conexão. Tá bom? Então esse é o grau do nó, é o número de links que ele vai receber. Tá. Agora o que eu vou fazer, eu vou introduzir o operador, talvez esse é o operador mais importante aqui para a nossa primeira aula e é o operador mais importante para a gente conseguir estabelecer o critério de sincronização, que é chamado operador laplaciano. O pessoal que estuda teoria de grafos, você vai ver que tem vários tipos de laplacianos que você encontra num grafo. Então vai depender muito do que você está fazendo. O laplaciano que a gente vai introduzir é chamado laplaciano combinatório. Tá? Tem outros laplacianos. Tem um laplaciano chamado, enfim, talvez não vamos discutir, mas se você fosse estudar passeios aleatórios num grafo, você introduziria outro laplaciano. Esses laplacianos eles estão todos conectados, mas a gente vai estar interessado nesse bem específico. Esse laplaciano ele vai ser definido assim: ele é um operador L, que ele vai ser D menos A. A é a matriz de adjacência e D eu ainda não defini. Essa matriz D agora, ela vai ser uma matriz diagonal, onde na diagonal dela você tem os graus. Tá bom? Então essa é a matriz dos graus. Tá bom, esse é o operador de Laplace. Ele generaliza o operador laplaciano para um grafo, tá bom? O que a gente teria que entender agora algumas propriedades dele. Vamos primeiro, pelo menos, fazer um grafo e dar um exemplo dele, né? Porque senão também... Né? Então, vamos pegar um grafo aqui com 3 nós, deve ser fácil fazer. Então, esse aqui vai ser o nó 1, o nó 2, o nó 3, e a gente vai ter esse caminho aqui. Tá, esse grafo ele tem um nome especial, ele é chamado um caminho, né? Porque você pode abrir ele numa linha reta, tá? Mas vamos pensar assim, quem seria a matriz de adjacência? Como eu construo ela? Então eu vou pensar que aqui tem 1, 2, 3, e aqui tem 1, 2, 3, depois eu vou apagar esse 1, 2, 3. E aí que eu percebo que o 1 não recebe conexão do 1, o 1 recebe conexão do 2 e o 1 recebe conexão do 3. Depois, o 2 recebe conexão do 1, o 2 não recebe conexão do 2, o 2 não recebe conexão do 3. O 3 recebe conexão do 1, não recebe conexão do 2 e não recebe conexão do 3. Essa é a matriz de adjacência desse grafo. Tá? Aí eu teria que construir agora a matriz D. A matriz D é uma matriz diagonal, onde cada elemento da diagonal é o número de conexões que o grafo que o nó recebe. Tem um jeito legal de perceber quantas conexões o nó tem, é só somar a linha dessa matriz A. Então, por exemplo, se você somar a linha aqui, dá 2. Então, esse nó 1 tem 2 conexões, tá? Então, aqui vai dar 2, 0, 0. Depois é só se você somar a linha dessa matriz aqui, dá 1. Claro, o nó 2 tem uma conexão. Então, dá 0, 1, 0. E depois o nó 3 também tem uma conexão. Então, essa aqui é a matriz diagonal. Portanto, para esse grafo aqui, para esse exemplo, a matriz laplaciana ela vai ter os elementos da diagonal, 2, 1, 1. Aí ela vai ter agora menos A, né? Porque só para relembrar que eu faço D menos A aqui. Então eu vou ter que subtrair a matriz de adjacência. Nesse caso aqui eu teria menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0. Essa é a matriz laplaciana desse grafo associado. Então todo grafo vai ter essa matriz laplaciana.
tá bom? O que a gente gostaria de fazer agora é entender essa matriz. Tá. Então, o que eu quero falar para vocês agora é o teorema, eu chamo, nessas notas de aula, é o teorema 1. É o teorema 1 das notas de aula. Então, o teorema ele fala o seguinte, ó, seja G um grafo não direcionado. Eu não, para mim, conforme eu defini, o grafo já é não direcionado, né? Porque da maneira que eu defini ali, toda vez que o I está conectado com J, J está conectado com I. Então a gente não definiu outros tipos de grafo, né? Então é não direcionado. E L, o Laplaciano. Associado. Então vão acontecer algumas coisas interessantes. O item A, L, todos os autovalores de L são reais. Esse é o primeiro. 2, 0 é alto valor. De L. O item C. L é positivo. Semidefinido. Tá, isso em particular implica que eu posso enumerar os autovalores de L da seguinte forma. 0, que é sempre um autovalor. Aí vai entrar lambda 2, que é maior ou igual a 0. Menor ou igual que lambda 3. Menor ou igual que lambda n. Estou pensando que o grafo tem n nós, tá bom? E, finalmente, um resultado importante é que a multiplicidade do zero é igual ao número de componentes conexas. Tá, eu vou ter que definir o que é uma componente conexa, ainda não defini, né? Porque eu falei para você que o grafo era conexo. Vamos marchar por esses itens aqui e a gente vai estabelecer. Vamos tentar provar esse teorema aqui. Tá. Vamos começar pelo item A. Por mim, eu provo todos, mas vamos discutir se vale a pena provar todos, porque se tiver na ponta da língua, se for fácil provar para todo mundo, aí não vale a pena provar, né? Mas isso aqui, o item A, vamos passar para a prova. Talvez a gente faça uma discussão da prova. O item A, então essa aqui é a prova. A prova tá nas notas de aula também. Então, não sei quanto vale a pena a gente discutir. Só que o item A, ele segue do seguinte, ó, como o grafo não é direcionado, né? Então, o grafo não é direcionado. G não é direcionado. Então, significa que se I está conectado com J, isso aqui implica que J está conectado com I. Isso aqui vai implicar, a única coisa que tem que notar é que se A é matriz de adjacência, então A é igual a transposto. Certo? Porque o grafo não está direcionado. Se A é igual a transposto,
essa matriz ela é chamada de matriz hermitiana. E aí segue da teoria de álgebra linear que as matrizes hermitianas têm autovalores lineares. Então, o item A não tem a ver com o grafo em si, tem a ver só com a direcionalidade ou não da conexão. Como ela não é direcionada, vai seguir que é a matriz hermitiana. Como a matriz hermitiana, Claro, ahí como el Laplaciano está escrito en términos de la matriz de adyacencia, entonces el Laplaciano es hermitiano. perfeito. Assim, vamos perceber que o A isso aqui seria o passo mais fundamental de todos, é perceber que o A é igual a transposto. Sim, mas uma vez que a gente percebeu isso, segue que o L quem é o L? O L é igual a D menos A. Quem que é o L transposto? É o D transposto menos o A transposto. O D transposto é o próprio D, porque ela é diagonal. E o A transposto é igual ao A. Então segue que o L transposto é igual ao L. Então, a matriz de adjacência sendo hermitiana implica que a matriz de Laplace também é hermitiana, também é simétrica. E daqui segue que os autovalores são reais. Tá bom, então o item A, vamos colocar aqui como se a gente tivesse entendido. Se alguém quiser que continue a prova, eu posso continuar, porque, na verdade, mais algumas linhas a gente prova que essa matriz é simétrica, o autovalor é real. Então, às vezes, não vale a pena esperar, vale a pena a gente fazer o resultado agora. Vamos agora para o B, que fala que zero é autovalor de L. Esse aqui é charmoso e é fácil fazer. Se eu pegar L e atuar no... Deixa eu introduzir uma notação aqui. Essa notação vai ser importante. Eu vou introduzir duas notações, porque, como eu disse, às vezes eu chamo de grau, às vezes eu chamo de nó. Às vezes eu chamo de grau, às vezes eu chamo de conexão, de link, e para a mesma coisa para notação, porque dependendo do autor, né? Às vezes a gente introduz esse vetor 1, ele é um vetor em Rn, e ele é o seguinte vetor. O 1, ele é sempre 1, 1, 1, toda a entrada dele é 1. Alguns autores chamam esse vetor de E. Então, às vezes eu vou escrever E, às vezes eu vou escrever 1. Mas eles são exatamente a mesma coisa. Então, vamos fazer... Então, com essa notação, eu vou pegar Laplaciano e atuar em 1. Esse 1, ele tem uma propriedade curiosa, porque se você... Bom, vamos fazer. O que o 1 vai fazer aqui? Eu vou pegar D menos A e vou atuar em 1. Tá bom. Então, isso aqui vai ficar D, que atua em 1, menos A, que atua em 1. O D que atua em 1, vamos primeiro perceber o que seria A atuando nesse vetor 1. O que isso aqui vai ser? Vamos pensar aqui. Eu vou ter um grafo aqui, e aqui eu vou ter essas entradas A e J. Então, no caso aqui, eu começo com A11. Vamos fazer a primeira linha. Seria A11, A12, e assim por diante, até A1N, né? E essa matriz continua. Aqui eu tenho 1, 1, 1, e aí vai embora até 1. Quando eu fizer a multiplicação dessa linha por esse vetor aqui, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu vou pegar o A1 multiplicar por 1, depois eu vou pegar o A2 multiplicar por 1, o A3 multiplicar por 1 e assim por diante. Só que esses números aqui, eles são 0 ou 1. Então, na verdade, essa multiplicação aqui, ela vai contar o quê? Ela está nada mais, nada menos, contando, vamos ver se a gente concorda, o número de elementos não nulos da linha. Tá claro, né? Porque ela... Tá, vai contar, porque cada A e J, ou ele é 0 ou é 1, quando eu multiplico por 1, ele conta o número de elementos não nulos na linha. Como a gente chama o número de elementos não nulos da linha? De grau do nó.
Então, ele está contando o número de conexões. Então, ou seja, essa multiplicação aqui vai te devolver K1, K2, Kn. Então, se você pegar A e atuar nesse vetor 1, 1, ele te devolve K1, K2, Kn. Tá. Essa matriz aqui, D, que atua em 1, 1, ela também devolve K1, K2, Kn. Porque só os elementos da diagonal são não nulos, né? Então, o que a gente acabou de perceber aqui é o seguinte, ó, que se você pegar L vezes I, você tem aqui uma matriz K1, K2, Kn, que atua nesse vetor 1, 1, 1, menos, que a gente acabou de argumentar que isso aqui é K1, K2, Kn. Mas esse cara aqui também é K1, K2, Kn, né? Porque vai ficar... Bom, só relembrando que isso aqui é totalmente zero, isso aqui é zero. Então, quando eu fizer esse aqui multiplica esse, só sobrevive o K1. Esse multiplica esse, só sobrevive o K2. Então, esse cara aqui, também é o vetor K1, Kn. E como consequência, isso aqui vai dar o vetor nulo, 0, 0, 0, 0. Que eu vou escrever como sendo 0 que multiplica 1, 1, 1, ou seja, 0 que multiplica esse vetor 1. Tá bom. O que a gente acabou de provar? Acabou de provar que 0 está sempre no espectro. E tem um autovetor ali. Quem que é o autovetor? É o vetor constante 1, 1 em todo lugar. Tá bom? Aí, tá. Então a gente conseguiu provar uma das coisas que é falado aqui, que vamos marcar como feito, que é zero alto valor. Zero seu alto valor vai ser muito importante. Esse zero seu alto valor e essa direção 1, 1, 1, o que essa direção 1, 1 está falando? Está falando que está todo mundo igual. Todo mundo igual para a gente é sincronizar. Certo? Então, esse cara aqui, que ele tem, aparentemente ele é muito inocente, né? Que é todo mundo igual, 1, 1, 1, ele vai estar associado com o estado síncrono. Na aula que vem a gente vai estabelecer essa conexão. Só quero levantar essa bola agora porque o zero ser alto valor é uma coisa, na verdade, importante para a gente. Tá? Agora eu tenho que introduzir uma outra coisa que é importante, isso aqui vai ser bastante importante para todas as contas que a gente vai fazer, é que L é positivo semidefinido. Tá, eu vou ter que fazer algumas coisas aqui. Primeiro, imagino que é definir o que é positivo semidefinido, né? E depois provar que o L é positivo semidefinido. Tá. Tá, então, a minha definição é que se eu tenho primeiro, eu poderia ter uma matriz qualquer, M em CN, N. Então, isso aqui é uma matriz com entradas complexas, N por N. Ela é dita positiva semidefinida. Se acontecer o seguinte, ó, x transposto mx, então essa aqui é a forma bilinear, é sempre maior ou igual a zero para qualquer x em Cn. Tá bom? Essa é a minha definição do operador positivo semidefinido. Às vezes acontece, a gente está interessado, às vezes, em operador positivo, que seria positivo quando você exclui a igualdade, então ele teria que ser sempre maior que zero. Então a gente vai ver que o Laplaciano ele vai satisfazer isso aqui, tá? E, bom, vamos argumentar. O que eu quero provar, então, na verdade, o que eu quero provar, vamos escrever aqui o que eu quero provar. Eu quero provar que x transposto Lx é maior ou igual a zero. Ou, tem outro critério, ou, isso eu não vou provar essa equivalência, mas é uma equivalência C e somente C, tá bom? Ou qualquer alto valor de L
também é maior ou igual a zero. Tá bom? Então, tem duas formas de você ver que um operador é positivo semidefinido. Ou você monta a forma bilinear, ou você pega e vai concluir que qualquer outro valor tem que ser maior que zero. Como você conclui isso, você atua aqui o autovetor. E aí vai sair que o autovalor vai ser maior que zero. Tá claro o que eu tô falando? Tá, Sim. sim. Perfeito. Tá, a pergunta então é, então, qual seria, vamos desenhar o plano complexo aqui? Então, aqui seria o plano complexo. Sim. Vamos desenhar os autovalores agora. Zero é autovalor. Então, zero está no espectro. Poderia acontecer o que agora? Alguns autovalores estarem aqui, mas poderia acontecer que eu tenha um autovalor aqui, por exemplo, negativo, -1. Poderia acontecer, a princípio, para um grafo qualquer, poderia acontecer, eu não controlo esse negócio. Eu sei que zero é autovalor, e por que eu não tenho nada para o lado esquerdo? Então, o que a gente está querendo falar é que não é possível. Isso aqui não é possível. Onde todo mundo aqui é alto valor Recording in progress. de L. Tá? Então, eu vou provar isso, mas para provar isso eu preciso de um lema auxiliar. Porque com esse lema auxiliar é trivial provar isso. Vamos primeiro, então, eu vou precisar de um lema que chama, às vezes chama lema, às vezes chama teorema. Vamos falar, é o lema do disco de Gershgorin. O lema fala o seguinte, ó, você pega para qualquer matriz A em CNN e os autovalores estão contidos nos discos. Eu vou escrever aqui B. Então, B para mim é a bola, tá? É uma bola no plano complexo, centrada em A e I. Perdão, esse aqui é o centro da bola. Essa notação acho que padrão, né? Com raio R, RI, onde o RI ele é igual à soma do A e J, módulo, com J diferente de I. Tá bom, então essas aqui são as bolas. Eu vou ter várias dessas bolas no plano complexo. A bola, ela senta na diagonal da matriz A e ela tem um raio. Quem que é o raio? É a soma de quem está fora da diagonal. E esse teorema fala que qualquer outro valor tem que estar contido nessa bola. Um teorema bem legal. Tá, então é a primeira vez que eu entrei nisso, como prova que esse operador é positivo definido? Tá? Eu também não sabia, e caía esse teorema, esse leminha que é super charmoso. Tá? Então, depois eu acabei usando esse lema várias vezes. E vamos provar que a prova também é rápida, então vale a pena. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, ó, vamos ver se... fazer um desenho aqui. Só para ilustrar. Então, se você tivesse uma matriz A em R22, né? Então, uma matriz 2 por 2. Então, vamos fazer assim. Essa matriz A, ela seria Recording stopped. 1, 2, Recording in menos 2, 1. progress. Ou menos 2, 2. Vamos fazer assim. Então, o teorema fala o seguinte. Você vai no plano complexo. Então, aqui você teria... Essa entrada aqui é 1. Você está aqui. Essa entrada aqui... Vamos colocar aqui... Eu vou mudar para ficar mais interessante, tá? Essa entrada aqui é menos meio. Então, vamos colocar... Tá.
Então ele está falando o seguinte, a primeira bola, ela seria centrada em 1 e teria raio 2. Então você teria uma bola aqui. Algum alto valor tem que morar aqui. Tem que morar na união dos discos, né? E a outra, vamos pegar aqui, eu pegaria esse cara aqui agora, ele tá aqui, 2, e ele tem raio meio, então o outro tá aqui. Então ele fala o seguinte, que esse teorema fala que os autovalores têm que morar na união dos discos. Aí, como esse disco aqui, como esse disco menor está contido nesse disco maior, isso aqui está falando que todo alto valor tem que estar contido nesse disco grande aqui. Já te dou um teorema de localização. Não tem como achar alto valor aqui fora. Tá, vamos provar esse teorema. Então, o teorema faz o seguinte, ó. Vamos pegar... Vamos fazer assim, eu achei o alto valor existe, né? Porque é algebricamente fechado, então existe alto valor. Então, digamos que eu já resolvi esse problema. AX igual a lambda x. Tá, então o x agora ele é um elemento de Cn, né? E ele vai estar escrito como sendo x1, xn. Eu vou tomar a entrada xi, então o i para mim, a entrada xi de maior módulo. Então, a única coisa que eu estou falando é que xi, eu tomei o i, estou definindo o i assim, que ele é maior ou igual a xj para qualquer j diferente de i. Tá bom? Então, fui lá e peguei o xi que tem maior módulo. Tá bom. Eu vou pegar essa equação aqui agora, eu vou tomar a iésima entrada dela. Então, o que eu quero fazer é pegar essa equação, tomar a iésima entrada aqui e tomar a iésima entrada aqui. Tá claro o que eu tô falando? Vou escrever isso aqui agora sim. Tá. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Na iésima entrada, então isso aqui, essa equação vai ficar ela vai ficar soma em J de 1 até N, de A, I, J, XJ, igual a lambda XI. Todo mundo concorda com essa equação? Eu tomei, o que eu fiz aqui? Não fiz nada demais, eu só peguei essa equação aqui e tomei a iésima entrada dela. Então, eu estou falando para você que a iésima entrada dela, quando eu igualar, vai dar isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, isso aqui vai ser o A, I, XI, mais soma, e agora eu vou escrever assim, J diferente de I, de A, I, J, X, J. Tem que lembrar que isso aqui é igual a lambda xi. Agora o que eu vou fazer, eu vou passar esse cara para cá e vou passar esse garoto para lá. Tá? E vou tomar módulo. Então, rearranjando, isso aqui vai implicar que eu vou ter uma coisa assim, ó. O AI menos lambda, que multiplica xi, vai ser igual. Eu já vou tomar módulo. Vai ser igual ao módulo da soma de J diferente de I, do AIJ, XJ. Tá. Praticamente a prova terminou agora. Eu vou falar mais umas palavras, mas acabou. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou dividir tudo por xi, pelo módulo de xi, porque aqui eu vou usar a desigualdade triangular. Na verdade, o i está dentro do módulo. E vou usar que xj dividido por xi é menor ou igual a 1. Mas é por construção. Então, por desigualdade triangular, vai seguir o seguinte, ó.
que eu vou pegar o A e I menos lambda I. Perceba que esse xi aqui, eu já passei dividindo para o outro lado. Vou usar a desigualdade triangular, isso aqui vai ficar menor que a soma de A e J. X, J aqui, tá? E eu vou dividir por xi, então eu vou só ter o módulo desse garoto. Vou escrever com um pouco mais de calma agora. Isso aqui é menor ou igual que soma em J diferente de I, do A e J, módulo. E aqui x, J. Então, vou fazer assim. Dividido por xi. Só que como isso é menor ou igual a 1, isso aqui é menor ou igual que soma do J diferente de I do módulo de A e J. Tá, isso aqui é exatamente o que eu falei, né? Porque como a gente chamou isso aqui? A gente chamou isso aqui de RI, que é o raio, e o alto valor está centrado na diagonal. Esse aqui é o centro. Então, com certeza, esse lambda, ele está morando numa bola centrada em A e I, com valor em I. Então, é a prova do teorema, tá bom? Vamos aplicar isso agora para provar. O que a gente quer provar mesmo? A gente quer provar, só vamos relembrar, que o Laplaciano é positivo semidefinido. Vamos voltar. A história toda é que... Bom, vamos provar isso agora. Quem que é L? L é igual a D menos lambda I. Tá bom. Eu quero aplicar o Gershgorin agora para L. Tá. Quem que é essa matriz D, quem que é o elemento L e I dela? É o KI. Isso é claro para todo mundo. Porque tá. E quem que tá fora da diagonal? Fora da diagonal? Fora da diagonal? Só tenho A. Certo? Então, se eu somar os elementos fora da diagonal na iésima linha, fora da diagonal só tenho A. Somando a iésima linha, quem que eu vou ter? Eu vou ter o KI. Por construção, porque... Tá, então o que vai acontecer? Se eu for lá e desenhar o plano complexo, o que vai acontecer? Vamos desenhar as bolas. As bolas, elas vão estar centradas em KI. E o raio da bola, quem é? O raio da bola é exatamente também KI. Então, o RI da bola é exatamente o KI. Então, significa que eu tenho que vir, bater no zero e voltar. Então, toda bola, essa é que é a história. Se eu tiver outra bola para cá, por exemplo, se eu tivesse um cara aqui, por exemplo, KN, que ele é enorme, ele teria um raio enorme também, que ele vem, passa no zero também e volta. Mas nenhuma bola, então esse que é a sacada do negócio, nenhuma bola tá desse lado. Vem pro negativo. Tá vendo? Todas passam no zero, mas zero eu já sei que tá no espectro, então tudo bem. Então, elas estão se acumulando no zero, zero tá no espectro, tá bom. Mas nenhuma é menor que zero. Isso implica que nenhum alto valor da A, então nenhum alto valor da A, tem parte real negativa. Isso, como a gente estava discutindo, é equivalente a falar que o operador é positivo semidefinido. Tá? Então, assim, essa figura que eu escrevi aqui não é possível. Não é possível por quê? Porque o teorema de Gershgorin não permite. Então, se é um teorema geral sobre grafo, o Laplaciano de qualquer grafo é positivo semidefinido, ele pode ser ordenado dessa maneira aqui. E isso aqui agora é uma das coisas mais profundas que vai acontecer em grafo, que é o teorema, que é o item D.
O item D, a gente já sabe que ele tem que ser ordenado assim, certo? Porque ele é positivo semidefinido. Então, o espectro tem que estar do lado direito. Desculpa, Poderia Tiago, acontecer, por favor? ¿será que podemos fechar en 5 minutos, por favor? Não pode fechar agora, eu vou terminar mais 2 palavras. Dígame. O que pode acontecer agora é do lambda, o lambda 2 poderia ser zero, nada excluiu o lambda 2 ser zero. Só que esse teorema, esse item D aqui, ele fala que a multiplicidade, o número de vezes que o zero aparece, é o número de componentes conexos do grafo. Então, ou seja, se o grafo é conexo, o lambda 2 não pode ser zero. O que seria um grafo desconexo, né? Um grafo desconexo seria assim, eu tenho um grafo aqui, esses estão conectados, e aí eu tenho outro grafo aqui. Eu posso olhar ele como sendo um grafo só, mas não tem um caminho que vai do vermelho para o azul. Então esse grafo é desconexo. Tá? O número de vezes que o zero aparece é o número de componentes conexas. Então eu posso quebrar um grafo geral em pedaços conexos, né? Então no caso aqui eu tenho 2 pedaços conexos. Então, qual que é o princípio fundamental? Em um grafo conexo, nós temos um gap no espectro. Então, você vai ter o zero, e aí o lambda 2 vai ser maior que zero. Isso aqui é chamado, então, gap do espectro. O resto aqui, de repente, até todos são iguais, tá vendo? Eu não consigo falar, não consigo controlar. Mas esse cara aqui virou a coisa mais importante agora. Que tanto que, na teoria, o lambda 2 é chamado gap espectral. Porque se o grafo é conexo, ele tem que ter um gap. E o que a gente vai ver a aula que vem é que esse lambda 2, o tamanho do lambda 2, a gente vai calcular ele para vários grafos e ele vai te dar a velocidade de sincronização. Tá bom? Então, o princípio fundamental da nossa aula de hoje foi todo grafo conexo, se você olhar para o espectro dele, ele vai ter um gap no espectro. Como ele tem o gap, esse gap vai te dar a propriedade de sincronização do problema. Tá, então vai ter você vê, a gente começa com gráfico, cai em teoria espectral de matrizes, e aí essa teoria espectral vai te dar as propriedades de sincronia. Depois eu vou mandar esses slides para vocês, tá bom? Junto com as notas de aula, né? Muito obrigado, Tiago. Acredito que as notas que você escreveu estão disponibilizadas no site do evento. Perfeito. Também podemos disponibilizar o que você escreveu hoje lá. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Tá. Creo que por hoje não tem. Então, mas a gente pode fazer pergunta todos os dias, vocês podem me escrever também. Eu vou deixar meu e-mail aqui. E se você estiver achando que está muito devagar ou muito rápido, pode me escrever também. Porque assim, eu completei essas provas, de repente você achou que não é legal ver a prova, você gostaria de ver mais assuntos, você pode me escrever e eu te mando mais referências, tá bom? Ou se você quiser vir aqui para o Brasil, eu te pago um café. Muchas gracias, Tiago. Por favor, un anuncio. Las aulas de Tiago van a tener una duración de 1 hora.
Entonces, por favor, tomar en cuenta eso mañana y el día jueves. Vamos a hacer la modificación en el programa. Ahora vamos a tener un pequeño descanso, un break de 10 minutos hasta las 17:00. Sin embargo, en ese transcurso, si alguien tuviese preguntas para el profesor Tiago Pereira, la pueden hacer por el chat. Uhum. Yo recuerdo que, creo que no están habilitados, Tiago, pero ontem perguntavam se o que acontece quando o grafo é dirigido, se tem a noção de Laplaciano e se tem as mesmas propriedades, se o espectro tem o mesmo gap, se o gap mede também que é o que mede nesse caso. Sim, sim. Essa foi uma pergunta. Isso é bem interessante. E, na verdade, assim, quando o grafo não é dirigido, os resultados são mais profundos, porque você tem o teorema de Cohen-Fisher, você tem princípio variacional. E aí você permite classificar grafo e tal. Quando o grafo não é dirigido, quando o grafo é direcionado, aí dá muito problema. Aí já a definição de Laplaciano já não é... Já tem vários Laplacianos para o grafo. Não tem um único Laplaciano combinatório. Já é bem mais enjoado. En matriz de adyacencia, ¿no? Imagino que también ya... Bueno. Aí, outras coisas que são interessantes também. Tem várias ideias de o que é um grafo ser conexo. Vai ter fracamente conexo, fortemente conexo. É um problema bem mais interessante, né? Ótimo, obrigado. Tem uma pergunta no chat. Qual é a importância da teoria dos grafos e que aplicações tem? Uhum. É uma pergunta bem geral, porque tem muitas aplicações, mas eu deixo você dar uma resposta contextualizada, possivelmente. Sim. Por exemplo, olha, aqui teve uma menina, eu encontrei ela em Oxford. Ela estudava geografia. Ela veio fazer mestrado aqui em análise de dados. Aí ela pediu para eu ser orientador dela, tá bom. Aí ela tinha todos os dados, ela trabalhava no Instituto de Água, na Colômbia. Então ela tinha todos os dados do quanto café é produzido por país, quem compra, quem vende, a série temporal toda. Então o que a gente fez? Criou um grafo de importação e exportação de café. Então você sabe quem compra e você sabe quem vende. Desse grafo, a gente extraiu propriedade, por exemplo, esse grafo é bem estável, não é? Você consegue criar um índice de quão robusta a produção de café e por exemplo, assim, dá um exemplo. Ó. Se a Colômbia produzir 10% menos de café, qual é o estrago que isso tem no mundo? Então, a teoria de grafos permite você fazer isso. Dá um índice. Entendeu? Se a Alemanha para de comprar café, que a Alemanha é o maior comprador de café da Colômbia, qual o impacto que isso tem? Você consegue extrair também. Faz sentido? Então, essa é uma aplicação bem específica. Você começa com produto, você transforma em grafo. Do grafo, você consegue usar teoria de grafo para medir se o grafo está bem estruturado ou não. Então, essa é uma aplicação bem normal. Muy bien, muchas gracias, Tiago. Te esperamos mañana. Perfeito. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Gracias, Tiago. Recording stopped.